Bora, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos chegando! Papo do Extra começando hoje, quinta-feira, 20 horas, 27 de novembro de 2025. O ano passou voando e a gente está aqui mais uma vez para interagir com todos vocês, para trazer algo que tem sido comentado pelos nossos alunos, respondendo dúvidas. Lembrando que a gente está na reta final da nossa Black Vitalícia. Já as inscrições se encerram. O curso de apostilamento agora no próximo sábado com o professor Alberto. Programação sendo analisada, estudada, elaborada agora durante o mês de novembro para a gente divulgar para vocês toda a nossa programação para o ano que vem. Tá bom? Vamos chegando então, vamos comentar alguns casos trazidos pelos nossos alunos. E eu começo... Dulce, boa noite, querida. Tudo jóia por aí? Olha só. A Anitta trouxe um caso para a gente lá, trouxe um caso lá na Escola de Minutas, comentando que havia uma compra e venda que tinha sido lavrada com a cláusula resolutiva expressa e o sujeito vendedor ele faleceu antes de que essa cláusula resolutiva fosse cancelada lá na matrícula do imóvel. Lembremos, né? A cláusula resolutiva expressa, ela pode ser lançada na escritura pública em favor de qualquer das partes, de quaisquer das partes, seja em favor do vendedor, seja em favor do comprador, em regra em favor do vendedor, porque há a falta de pagamento do preço do negócio, e aí esse preço é garantido de alguma forma com essa cláusula resolutiva expressa. Pois bem, que quer dizer que se houver um inadimplemento dessa obrigação, o negócio volta ao estado anterior, ao estado anterior da obrigação, ao status quo ante. Tá certo? E aí, então, para cancelamento dessa cláusula resolutiva, é necessário, então, que o vendedor dê um termo de quitação, uma autorização de cancelamento dessa cláusula, ou, gente, e a gente costuma lançar assim nas nossas escrituras, servindo também os comprovantes de transferência, de pagamento do preço, como prova de quitação e como algo a ser apresentado ao oficial registrador imobiliário para que este proceda com o cancelamento da cláusula resolutiva expressa. Agora, se coloca no lugar do registrador de imóveis. Se ele não tem essa disposição que os comprovantes de pagamento servem, podem ser aproveitados para o cancelamento da cláusula resolutiva expressa, ele fica ali meio que amarrado à situação. Nesse caso da Anete, foi a Anete ou foi a Anitta? Nós temos uma Anete e uma Anitta lá na Escola de Minutas. Tem aqui uns bombonzinhos para a gente refrescar o hálito. Nesse caso, foi dito que o vendedor faleceu, mas não tinha dado a quitação. Como resolver isso? A questão que se coloca é: ele faleceu já tendo recebido todo o preço? Quando esse vendedor faleceu, ele já recebeu todo o preço? Se ele já tiver recebido todo o preço, os seus herdeiros poderão declarar, emitir um termo de quitação, poderá ser feito, inclusive por um inventariante eventualmente já nomeado. Não precisa necessariamente de uma escritura de quitação. Tá certo? Esse ato existe, é possível. Todo negócio que não tem a forma prescrita ou defesa em lei nos termos do artigo 104 do Código Civil, que traz o artigo 104, os requisitos do negócio jurídico, e vamos lembrar que requisitos de validade são eles: agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Então, desde que não fira
a lei, todo negócio pode tomar a forma pública, a forma de escritura pública. Então, pode sim existir a escritura de quitação, mas não necessariamente essa é a solução para esse caso da Anete. Porque se esse falecido tiver recebido todo o preço em vida, qualquer instrumento que ateste isso será suficiente. Ah, Davi, mas por que você está dizendo isso se ele tiver recebido o preço em vida? Porque se ele não tiver recebido todo o preço em vida, esses herdeiros sucessores e ou inventariantes, eles não poderão dar quitação, correto? E também esse crédito remanescente, esse valor ainda não recebido, ou seja, um crédito do falecido, deve ser inventariado. Esse crédito deve ser partilhado para que os herdeiros se habilitem a receber esse montante e, no momento oportuno, possam dar quitação. Estou me fazendo entender, gente? Vocês estão me acompanhando por aqui? Dulce e os demais, certo? Alguém aqui já é da Escola de Minutas? Alguém aqui faz algum outro curso com a gente? Alguém aqui não nos conhece ainda? Aproveitando para me apresentar, sou Davi Camboim, tabelião substituto aqui na cidade de São Paulo, coordenador do projeto Estudos Notariais e Registrais, fundador também desse projeto, que tanto nos orgulha e tanto nos motiva a continuar os estudos. Ok? Beleza? Uma segunda questão trazida... Boa, Dulce, boa, seja bem-vinda. Uma segunda questão trazida pela Joanita. Joanita chegou há pouco lá na Escola de Minutas. Eu lembro dela nas lives que a gente estava lançando, a escola, perdão, na Black agora, nas lives de Black. Ela levou um caso que foi assim, isso eu li agora lá nos grupos, tá? Antes de começar a live, dei uma rabiscada aqui do que eu acabei de ler dos últimos comentários lá no grupo. E ela disse assim, o sujeito faleceu, ela foi procurada para fazer o inventário desse sujeito, dos bens desse sujeito, né, falecido, e esse falecido deixou um filho também falecido. E alguém lá no grupo, sabiamente, perguntou, esse herdeiro do falecido, que também era falecido, ele era pré-falecido ou pós-falecido? Porque se for pós-falecido, nós estaremos diante de inventários sucessivos, não cumulativos, tá, gente? Eu não gosto muito de confundir esses termos, porque inventário cumulativo, num rigor mais técnico, ele se diz aquele inventário, lá dos termos do Código de Processo Civil, em que, por exemplo, marido e mulher tinham o mesmo bem, os mesmos sucessores, e por uma questão de economia processual, se faz isso judicialmente no mesmo procedimento. Percebem? Já inventários sucessivos, esse termo muitas vezes esses termos são tratados como sinônimos. Já os inventários sucessivos, eles trabalham uma sucessão que ocorreu após a outra. Então, no caso da Joanita, se estiver tratando de um falecido que deixou herdeiros ou herdeiro que faleceu após esse primeiro falecido, nós estamos diante de inventários sucessivos. Se nós estivermos falando de um falecido que tinha um filho pré-morto ou pré-falecido, nós vamos falar aí do direito de representação que esses sucessores do filho pré-morto têm. E a questão da Joanita foi muito interessante, porque no caso dela era pré-falecido, então os netos são chamados à sucessão, mas ela queria saber se, então, no caso desse pré-falecido, a certidão de nascimento e ou casamento desse herdeiro pré-falecido, desse filho pré-falecido, melhor dizendo, deveria também ser apresentada.
E lá mesmo a turma respondeu, não há necessidade, por quê? Porque o cônjuge desse filho pré-falecido, ele não vai participar dessa sucessão. Porque o direito de representação vai atingir apenas os netos do primeiro falecido, os sucessores desse herdeiro pré-morto. Percebem? Então foi algo muito interessante, uma questão muito boa trazida pela Joanita. Ok? Escrevam aqui para mim de onde vocês falam, em que atuam, se como titulares, substitutos, auxiliares escreventes, advogados, tá bom? Um outro caso que foi comentado pela Adriana, eu achei um absurdo. Um colega nosso que utilizou uma procuração lavrada no cartório dela, rejeitou a procuração porque o outorgante da procuração tinha o domicílio no estrangeiro. Poxa, faz sentido, não é, gente? Não tem vedação legal para isso. Quer dizer que um estrangeiro que vem ao nosso país não pode outorgar ou participar dos atos notariais? Ou algum brasileiro que resida no estrangeiro, mas que esteja no nosso país, não pode figurar como outorgante? Ou alguém que, utilizando-se da plataforma em notariado, e algum cartório assim o fazendo, não pode alguém com domicílio no estrangeiro? Então, equivocada a negativa do colega que rejeitou essa procuração, tá certo? Uma outra questão, gente, eu não sei o que é que... Eu até perguntei lá no grupo da Escola de Minutas, porque foi algo interessante e até meio recorrente. A professora Alice comentou essa situação, foi o Pedro que levou, dizendo assim que ele foi procurado por um vendedor que queria vender a sua área, a sua área rural, e foi apresentado ao cartório, foram apresentados 4 matrículas do mesmo imóvel. Por que eu digo mesmo imóvel? Porque, segundo nos disse o Pedro, com a mesma descrição e os mesmos confrontantes, sendo que para cada uma das matrículas, uma porção de 25% da área total. E até a Liz e outros comentaram lá no grupo que era muito comum, especialmente em relação às transcrições, não é? Serem destacadas áreas e glebas aleatoriamente, fazendo parte ali de um só ato registral. Mas a gente sabe que tem o princípio da unitariedade, ou unicidade da matrícula, unicidade matricial, unitariedade da matrícula, que diz que para um imóvel, uma matrícula. Ok? Então, ele foi orientado pelo registrador de forma acertada e que essas matrículas deveriam ser unificadas e, eventualmente, em momento posterior, seria feita a divisão amigável desse território, se o imóvel estiver em condomínio, é claro. Tá certo? Eu aproveito para deixar consignado aqui, gente, como nós estamos no tema casos práticos do tabelionato de notas, a gente tem se deparado com os nossos alunos com atos precários, e a gente precisa usar os termos adequados, né, praticados por alguns registradores, quando praticam os atos especificamente em relação aos imóveis rurais, destacando faixas de terras. Então, a área é de 1.000 hectares, 10.000 hectares. E aí os atos de registro são praticados. Fulano vendeu para Beltrano 1.000 hectares. Poxa, não foi destacado. Isso está territorialmente, geograficamente demarcado? Não. Então ele vendeu uma porcentagem, uma fração desse imóvel. E essa área no solo ainda há de ser demarcada. Por isso que a melhor descrição desse bem imóvel e o ato, por conseguinte, sendo praticado no registro de imóveis, é que
seja baseado na área ou fração do imóvel. Perdão, no percentual ou fração do imóvel, não pela área. Percebem? Ok? Um outro comentário que a Gláucia nos trouxe, e aí a Gláucia é titular aqui no Estado de São Paulo, ela comentou lá no grupo, professor, leva esse curso de apostilamento para um dia de semana, que a gente vai ter uma turma nesse sábado, ou para outro horário, porque muita gente, eu especialmente, ela dizendo, tem o RCPN também, e a turma vai ser sábado pela manhã. Então, já acatei esse conselho. Muitas turmas nossas, as turmas nossas de reconhecimento de firmas ao vivo com o professor Matheus, elas são no sábado à tarde, exatamente por esse mesmo motivo que a Gláucia nos trouxe, e a gente vai trazer essa possibilidade do curso de apostilamento também em outro horário. Tá bom? Uma outra questão interessantíssima, eu já dou spoiler aqui para quem é da Escola de Minutas e para quem é de algum cartório parceiro que contrata a plataforma Meu Cartório Treinado, que a gente vai ter no ano que vem um curso, uma aula só para tratar de documentos digitais, títulos digitais e o registro de imóveis. Por que isso? Porque a gente vê que há uma certa dificuldade dos operadores do direito notarial, do próprio delegatário, dos colaboradores das serventias de registro de imóveis, para que a gente também, nesse contexto, entenda o que é uma assinatura simples, o que é uma assinatura qualificada, o que é uma assinatura avançada, quais são as certificações que a gente precisa fazer no documento para atestar a sua autenticidade, o que são documentos nato digitais, certo? Tudo isso a gente vai trabalhar lá nesse curso, nesse módulo. Então, eu estou dizendo isso porque houve uma troca de ideias sobre documentos digitais e a confirmação deles nos termos da legislação deve ser feita através da plataforma iti.gov e aproveito isso para comentar aqui com vocês, isso foi trazido pela Gláucia também lá no grupo, certo? Uma outra questão, gente, sem enrolação, tá vendo? Tá vendo como se a gente... Só parênteses aqui, tá? Porque o desafio do profissional do direito e a gente que está na lida, no campo de batalha, né? É, à medida em que a gente trabalha, executa aquilo que a gente já sabe, à medida que a gente faz isso, a gente é desafiado a aprender coisas novas, porque todo dia a nossa atividade se depara com um novo provimento, uma nova regulação, e é muito desafiador para todos nós, para o RCPN, para a tabelionato de notas, para o protesto, RTDPJ, registro de imóveis, todo dia coisa nova. Então, esses encontros assim, teve uma dúvida, estou dizendo tudo isso, gente, porque teve uma dúvida, pesquisa, estuda logo, tenta resolver isso, não deixa para depois, mesmo em meio ao caos do nosso trabalho, mesmo em meio ao caos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da rotina. Tá certo? Os grupos, inclusive, o nosso grupo de Escola de Minutas, para quem está no RCPN, também, é bom por isso, porque ele sabe lá na ferramentazinha de busca do WhatsApp e na plataforma também que vocês têm acesso. Coloca algum tema, de repente aparece algo lá na barrazinha de pesquisa, tanto do WhatsApp quanto da plataforma, de repente, com uma perguntazinha, uma palavra-chave, você consegue já acessar alguma informação. Tá certo? Uma questão que foi levantada lá no grupo foi de um inventário de alguém que era casado, falecido, casado, no regime da separação obrigatória de bens. E a gente sabe as discussões envolvidas nesse regime, né? STJ deu uma guinada no entendimento nos últimos anos, de forma a dizer que o esforço comum ele deve sim ser provado. Tem-se a súmula 377,
que diz que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, não é? Eles são da comunhão do casal, mas e aí esse esforço comum, ele é provado, ele é presumido? O que é o esforço comum? Só o fato de estar na constância. E aí, então, tem toda essa discussão, não é? A gente sabe que hoje já se entende que os efeitos da súmula 377 podem ser afastados por meio de pacto antinupcial, tá? Dulce, você tem que entrar lá nos grupos, né? Você entrou agora na Black, você tem que entrar. Você tem que entrar lá na plataforma e fazer parte dos grupos. Ali é o ambiente para se discutir. Tá certo? E quando tiver algum encontro ao vivo, pode participar também, aulas ao vivo. A gente vai ter um recesso de final de ano, mas retomar no que vem, inclusive com plantões. Tá bom? E qualquer coisa, Dulce, entra lá no nosso perfil e não se acanhe, tá? Não se acanhe de discutir os assuntos nos grupos, porque ali é um ambiente nosso. Eu fico tão feliz de ver um ajudando ao outro, tá bom? E aproveita para me dizer de onde você fala, como é a tua atuação, com que tu atua, se como escrevente, substituta, titular, está começando agora, tá bom? Então a gente sabe das controvérsias sobre, ou das discussões sobre o regime da separação obrigatória de bens, mas o fato, gente, é que quando alguém falece nesse regime, a melhor prática, tanto para se retirar, quando existe um bem adquirido durante a constância do casamento, para que seja preterido o eventual direito de meação, é importante que esse cônjuge sobrevivente compareça na escritura, quer provando ou dizendo, e todos os demais sucessores, que houve ali um esforço comum, portanto, ela é meeira, quer não. Tá certo? Ok? Então, dessa forma, a Rossana fica respondida lá na Escola de Minutas. A gente recebeu uma dúvida hoje também. Tem até um caso de outra Rossana, também nossa querida aluna, queridíssima, delegatária no estado de Minas, de divisão amigável. É um caso parecido, não é, com o dela. Porque há a divisão do solo, não é? Ambos os casos são de imóveis urbanos, mas em um deles, os dois, isto que eu vou dizer se aplica aos dois casos. Há uma diferença de metragem, de forma que um dos participantes, aquele que vai ficar, o condomínio vai ser extinto, não é? Ele vai ficar com uma porção de área maior. Portanto, há ali, de forma implícita... Ah, que legal, que legal. Seja bem-vinda, Dulce. Seja bem-vinda. Você esteve na nossa primeira aula, que a gente chamou de aula inaugural, não? Porque a gente está pretendendo fazer uma outra para receber novamente as outras pessoas, abrir a câmera. E aí, no Zoom, eu digo no Zoom, tá? Ano que vem estamos programando, gente, ó, só spoiler, tá? Além de atos de títulos digitais no registro de imóveis,
aula de extremação, oficina de extremação, tudo coisa nova para o ano que vem. Mais oficinas diminutas, mais oficinas diminutas. Né? A gente prometeu para vocês as oficinas que já estão lá, mas já estamos programando oficina de extremação, estamos programando mais oficina de inventário, de renúncia e cessão de direitos hereditários. Ok? Certo. Então, gente, nesse caso da divisão amigável, há ali uma transmissão implícita. Resta saber se essa transmissão é a título gratuito ou não. Porque se for a título gratuito, haverá ali há um fato gerador também meio implícito do imposto de doação, correto? Se for de forma onerosa, que um fique com a área a mais, não é? Ali um ITBI para ser calculado. Tá certo? Beleza? Show. Outra questão. Tá, a Dulce, eu acho que não participou tá respondendo a pergunta de que não participou da aula inaugural que a gente fez. Vamos programar outra, Dulce. Tá certo? Eu acho que já chegou, depois da aula, chegaram mais pessoas e eu penso agora, como a gente vai realmente encerrar as inscrições, aí a turma vai... E, gente, nem sei quando é que vão ter inscrições abertas para a Escola de Minutas, viu? Nem sei, porque a gente quer melhorar, trabalhar melhor a turma que já entrou, pensar em outras frentes. Estamos trabalhando com os temas de registro de imóveis, estamos criando isso, conversando, esboçando com os professores, tá? Protesto, vamos ter aula de protesto ano que vem também, tá certo? Ok, cessão de direitos hereditários. Temazinho, muitas vezes negligenciado, mas quando a gente se depara com a cessão de bem singular, lá nos termos do artigo 1793 do Código Civil, a gente começa a ficar meio em dúvida de como proceder, né? Vejamos, o 1793, ele diz que é ineficaz. Portanto, não é inexistente nem inválido, lembremos dos 3 planos do negócio jurídico, certo? Então, assim, é um ato, quando nós estamos tratando de uma cessão de direitos de bem singular, estamos fazendo entender, né, gente? A gente precisa ter um cuidado a mais. Por exemplo, melhor dos mundos é que todos os sucessores, todos os herdeiros compareçam nessa sessão ou anuam a essa sessão. Se for uma sessão de direitos hereditários de bem singular, considerado singularmente, e essa sessão tenha como cedente apenas um dos herdeiros, um dos sucessores, aí que o nosso cuidado tem que ser maior. Porque a gente tem que fazer lançar na escritura, se a gente se sentir confortável para essa lavratura, de que o cessionário tem ciência de que ele, na qualidade de cessionário, incorrerá em todos os ônus e bônus da qualidade de herdeiro. Ele vai ser um herdeiro cessionário, certo? Que a cessão dele tem ciência do teor do artigo 1793, pode ser ineficaz, que sabe que existem outros herdeiros e que, portanto, essa cessão ela deverá essa cessão não dispensa a realização do inventário, nem o torna proprietário
proprietário do bem singular ali mencionado, objeto dessa cessão de bem singular, que há ainda de ser realizado inventário e partilha dos bens do falecido, tem ciência de que, para que os efeitos pretendidos se realizem, os demais herdeiros que não comparecem neste ato deverão concordar em partilha posterior. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado, muito cuidado, não é? Mas estou dizendo tudo isso porque um aluno está passando por uma situação dessa, e existem 4 sucessões, não é? 5 falecimentos sucessivos. Todos eles, existe um interesse de cessão de um bem singular, se estudou toda essa cadeia, é uma mentorada nossa, se estudou toda essa cadeia, e de forma que tudo está sendo muito bem estruturado em instrumentos de sessões, todos se comunicando, mas todos os sucessores participando desses atos, quer como cedentes, quer como anuentes. E na sequência já será lavrada a escritura de inventário com esse cessionário participando na qualidade de herdeiro, não é? Na qualidade de herdeiro, já que ele assumiu essa posição. Tá certo? Beleza, gente? Um outro caso que nos chegou, ó, já estamos mais de 9 casos comentados aqui, em 30 minutos. Em 30 minutos. Um outro caso também de uma procuração. Uma procuração que se diz irrevogável e irretratável, mas que tem o seu outorgante falecido, uma procuração que dá poderes para vender, alienar, transmitir determinado bem imóvel. E a gente sabe que, nos termos do artigo 682 do Código Civil, em regra, porque tem exceções, o mandato se extingue com a morte. Certo? Exceções a essa regra. A procuração em causa própria. Não é o fato de ela ter sido lavrada como irrevogável e irretratável que torná-la não extinta pelo evento morte do outorgante. Não é por isso. Para que ela não se extinga, ela deverá ter sido lavrada ou com a cláusula em causa própria, com os seus cuidados. Nós temos, inclusive aqui no YouTube, tem também conteúdo sobre isso lá na plataforma. Nós temos lá na plataforma para vocês o melhor curso de procurações deste país. É do básico mesmo ao avançado mesmo, tá? Então, recomendo demais. Mas algumas exceções. Quando, por exemplo, essa procuração obedece àquilo... Estou escrevendo até sobre isso para uma obra que vai ser em coautoria com vários autores. Um dos temas que estou escrevendo é esse, trazendo alguns assuntos polêmicos do tabelionato de notas. Esse é um dos temas. As outras exceções são quando a procuração é lavrada nos termos do artigo 684 do Código Civil e ou nos termos do parágrafo único do artigo 686. De forma que essa procuração tenha sido lavrada para que se dê cumprimento a uma obrigação anterior já encetada, ou seja, fruto de um negócio bilateral que tenha o próprio negócio essa natureza irrevogável.
Por isso que essa procuração, ainda que não tenha sido lavrada com a cláusula em causa própria, para que a gente entenda que ela não se extingue com a morte, jurisprudência consolidada nesse sentido, jornada de direito civil da Justiça Federal, com enunciados nesse sentido, jornada de direito notarial registral, essa procuração tem que ao menos trazer a descrição desses instrumentos anteriores. Por meio da qual, por meio da procuração, se visa dar cumprimento. Então, outorga poderes para o otorgado fulano de tal, vender o imóvel tal, nos termos de instrumento particular, celebrado entre otorgante e otorgado, entre otorgante e fulano de tal. E aí, então, a procuração ficou vinculada a esse instrumento de alguma forma. Portanto, se assim for, não se extingue pelo evento morte. Mas só o fato de ser irretratável e irrevogável, não, porque existe a cláusula de irrevogabilidade genérica, que é aquela tratada pelo 683 do Código Civil. Tá certo? Beleza, gente? Gente, continue nos acompanhando. Entrem no nosso site, estudosnotariaisregistrais.com, semanalmente com diversas notícias atualizadas do direito notarial e registral. A gente está melhorando cada vez mais esse site. Todos os nossos cursos estão lá, os nossos anúncios estão lá, a gente está escrevendo para publicar lá. Então, a gente está convergindo lá muita informação. As nossas redes sociais, @estudosnotariais, cada programa de ensino, a gente está criando uma rede social própria para gerar essa conexão de informação com todo mundo. E esteja atento ao nosso calendário para o ano que vem, porque a gente tem muita novidade para o ano que vem. Tá certo? Beleza? Conto com todos vocês. Cheiro grande no coração. Que Deus nos abençoe. Nos dê um final de ano maravilhoso, mas a gente vai conseguir aqui nas nossas programações de lives, de encontros e divulgando tudo isso para vocês. Tá bom? Valeu, Elaine. Elaine, Dulce, Ana, todos que estiveram aqui, o nosso abraço. Quem estiver um dia de passagem aqui para São Paulo, por favor, nos chama lá no Instagram. Vai ser uma alegria recebê-los. Tá bom? Abraço, gente. Abraço. Deus abençoe. Uma noite de descanso para todos nós. Tchau, tchau.